Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos encerrar esse assunto das regências, tá? Lembrando, gente, que nós vimos anteriormente as regências verbais. Então a gente viu como que os verbos então se relacionam com as preposições. Ou seja, aqui eu preciso colocar preposição para dar tal sentido. Então a gente viu que a preposição ela pode sim alterar o sentido de um verbo. Agora, gente, nós estamos falando de regência nominal. Lembrando, gente, na língua portuguesa, palavras que são chamadas de nomes são os substantivos, os adjetivos e os advérbios. Só tomem cuidado, gente, porque quando nós falamos de regência nominal, nós não vamos falar a respeito de advérbios. Justamente porque, gente, os advérbios eles vão estar sempre relacionados com adjetivos, advérbios ou então com verbos, tá? Então, por isso que a gente não vê a questão de regência, então, de um advérbio. Então, a gente vai focar somente nos substantivos e adjetivos. Bom, gente, então vamos entender como que funciona nessa questão de regência nominal. Ela vai ocorrer, então, quando o termo regente é um nome, nesse caso, um substantivo ou adjetivo. Por exemplo, aqui, ela não se conformava com a solidão, sentia necessidade de companhia. Então, nesse caso ali, gente, eu tenho necessidade de companhia. Vamos analisar, então. Então, gente, analisando aqui, nós podemos observar que necessidade, então, aqui vai ser um substantivo, porque eu estou dando nome a alguma coisa. Mas se eu falar somente necessidade, não fica faltando uma informação? Então, por isso, necessidade de quê? De companhia. Então, gente, o substantivo aqui nesse caso, ele é o termo regente, tá? Justamente porque é a partir dele, então, que outros termos vão ficar em volta. No caso, é o de companhia, então eles estão ali justamente para complementar o sentido de necessidade. Bom, gente, vamos ver então a regência de alguns substantivos. Por exemplo, quando eu tenho o substantivo aversão, eu posso usar a preposição a preposição para ou a preposição por. Então, eu posso falar, ela sempre teve aversão ao militarismo. Posso colocar que ela sempre teve aversão para o militarismo. Ela sempre teve aversão pelo militarismo. Ou seja, gente, aqui o substantivo aversão, ele aceita, então, 3 preposições diferentes. Como que eu vou saber qual que eu vou usar? Qual eu quiser, gente. As 3 são corretas, então, normalmente a gente fala o quê? Analisa o contexto. Se dentro do contexto, qual delas faz mais sentido? Aí você coloca aquela que você preferir. Segundo substantivo, então, que nós temos é o devoção, que pode ter a preposição a preposição para com e a preposição por. Então, eu posso falar, tinha grande devoção ao marido, tinha grande devoção pelo marido, tinha grande devoção para com o marido. Então, ali, gente, da mesma forma do exemplo anterior, eu posso escolher, então, qual preposição utilizar. Todas as 3 preposições, elas estão corretas, tá? Eu preciso analisar ali dentro de um contexto qual eu prefiro usar. Terceiro substantivo, dúvida. Gente, cuidado, aqui é o substantivo dúvida, tá bom? Eu não tô falando do verbo duvidar. Acerca de, em e sobre. Então, tínhamos dúvidas acerca de alguns exercícios. Tínhamos dúvidas em alguns exercícios. Tínhamos dúvidas sobre alguns exercícios. Acredito que dentre os substantivos que a gente viu agora,
O substantivo dúvida é um dos mais tranquilos aqui, porque normalmente a gente vê as pessoas utilizando de forma correta. Então, gente, o mais comum ali é sobre, né? Sobre alguma coisa, a dúvida sobre alguma coisa. Então, é a regência nominal mais comum da gente ver o pessoal utilizando. Aí, eu também tenho o substantivo horror. Pode ser horror a, horror por. Então, sentia horror àquele filme. Senti horror por aquele filme. Então, ali no caso, gente, como aceita-se a preposição a e eu utilizei o pronome aquele, eu faço a fusão, então, entre eles e coloco a crase, porque senão fica a, aquele. Então, ia surgir uma coisa bastante estranha, né? Ia ficar difícil da gente pronunciar. Então, por isso que eu faço o quê? Eu substituo colocando a crase. Na sequência, eu tenho medo a, medo de. Não tenha medo das decisões dele. Não tenha medo das decisões dele. Mesmo caso aqui, gente, quando eu tenho a fusão, então, de dois as, eu coloco a crase. Agora, ali no caso, o outro que é aceitável é a preposição de. Nesse caso, eu tinha ali, então, o artigo a. Então, eu juntei e fica da. Aí, nós temos ali também, por último, respeito a, respeito com, respeito para com. Tinha grande respeito aos rapazes do campo. Tinha grande respeito com rapazes do campo. Tinha grande respeito para com os rapazes do campo. Gente, aqui novamente, respeito, normalmente a gente respeito com. Tem respeito a. Então, gente, aqui eu também posso escolher a forma que eu achar melhor. Ou seja, eu tenho essa variação e essa variação, ela é aceitável. Aí nós temos agora alguns adjetivos. Vamos ver então a regência de alguns adjetivos. O primeiro aqui é o adjetivo acostumado. Eu posso utilizar acostumado a, acostumado com. Então ficaria: já estou acostumado a decisões precipitadas. Já estou acostumado com decisões precipitadas. Então, da mesma forma, eu posso escolher a ou com. Agradável a, nesse caso aqui, gente, eu só tenho o a, tá? A única preposição aceita. Então, fez uma afirmação agradável a todos nós. Então, aqui o a, né, tá sendo a preposição que rege o adjetivo agradável. Lembrando que é a única aqui. Alheio a, alheio de. Eles estavam alheios a tudo o que acontecia. Eles estavam alheios de tudo o que acontecia. Gente, o alheio aqui é um adjetivo que geralmente a galera tem dúvida em relação à regência. E eu já vi várias pessoas corrigindo outras, não é alheio de. Mas, gente, a regência do nome alheio, do adjetivo alheio, aceita sim a preposição de. Então, eu posso utilizar, a gente escuta mais as pessoas utilizando alheio a, mas eu também posso utilizar alheio de. Aí nós temos também os adjetivos. Análogo a. Este raciocínio é análogo ao anterior. Então, aqui, novamente, eu tenho uma única preposição aceita. Ansioso de, ansioso para, ansioso por. Estou ansioso de chegarmos à praia. Estou ansioso para chegarmos à praia. Estou ansioso por chegarmos à praia. Gente, aposto que vocês, na hora que eu li, falaram ansioso de chegarmos. Que esquisito. Mas, gente, o nome ali, o adjetivo, né, ansioso, ele sim tem a regência de. Então, eu poderia tranquilamente, sem problema nenhum, colocar, então, essa regência de. Também nós temos o apto. Apto a, apto para. Estou apto a presidir a empresa. Estou apto para presidir a empresa. Então, eu posso utilizar as duas preposições. Aí nós temos outros adjetivos, como benéfico. Aqui nesse caso só utiliza-se a preposição a. Seu ato foi muito benéfico aos garotos de rua. Então aqui a preposição a, juntei então com o artigo os. Compatível com. Isso não é compatível com o meu entendimento. Então aqui eu só posso utilizar a preposição com. Contemporâneo a, contemporâneo de.
John Locke foi contemporâneo a Oliver. John Locke foi contemporâneo de Oliver. Então, gente, basicamente, o que a gente tira de lição dessa aula? Eu necessariamente tenho que saber qual as preposições que são aceitas. Há alguns nomes que aceitam mais de uma preposição, há outros nomes que aceitam somente uma preposição. Então, tomem cuidado com isso. E, gente, infelizmente não tem outro jeito. É praticando que vocês vão aprender regência nominal. Bom, gente, espero ter ajudado vocês com mais uma aula. Até a próxima!